Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo William Catanuba e nesse vídeo eu decidi iniciar o curso de JavaScript. Obviamente, não vai ser o melhor curso da sua vida, mas eu prometo dar meu melhor, tá bom? Então, sem mais delongas, não vou ficar falando formação, nem nada. Por quê? Porque você não está afim, tá bom? Então vamos lá. JavaScript. O que é JavaScript? JavaScript, para o mundo normal, é apenas mais uma linguagem de programação. Para mim, tá? Que já tive contato com Python, iniciei meus estudos em Python, abandonei Python, depois eu falo os motivos. Tive contato com C, por causa da faculdade, e tive um pouco de contato com PHP, por causa do meu trabalho. Eu decidi, por livre, espontânea vontade e escolha, trabalhar apenas com JavaScript. É a melhor linguagem do mundo? Não é. Porém, é uma linguagem extremamente versátil e nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho a respeito dela, tá bom? Obviamente, JavaScript, diferente de outras linguagens de programação, ela é uma linguagem que foi desenvolvida nativamente para a web. O que isso quer dizer, William? Quer dizer que quando JavaScript foi criada, tá bom? Ela foi pensada para rodar dentro do browser, dentro dos navegadores, como por exemplo, Safari, Opera, Chrome, e por aí vai, tá bom? O próprio Mozilla, Firefox e outros tipos de browsers. O mais interessante dessa linguagem é que ela faz parte do conjunto do arcabouço de tecnologias do front-end. Toda aplicação web ela é dividida em duas frentes. Ela é dividida na parte do front-end, que é a parte que o usuário tem acesso, tá bom? E ela também é dividida no back-end, onde fica ali as regras de negócios, tá bom? Mas você vai entender que as regras de negócio também rodam no front-end hoje em dia. Então, assim, o back-end ele é mais responsável por revalidar algumas coisas e escrever no banco de dados. Somente isso. Toda a parte visual, toda a parte de usabilidade, toda a parte de acessibilidade fica a cargo do profissional e das tecnologias de front-end. William, que tecnologias são essas? Basicamente é HTML, que é uma linguagem de marcação, tá bom? CSS, que é uma linguagem de estilização, é ela que vai falar, por exemplo, se uma fonte vai estar bold ou não, o tipo de fonte, a cor, o posicionamento, o alinhamento, tá bom? E o JavaScript, que é a linguagem de programação propriamente dita. Tanto HTML quanto CSS também são linguagens. Porém, HTML é de marcação. Will, existe alguma outra opção? Existe a XML, tá bom? E o CSS, pelo menos desde os meus primeiros contatos, eu só conheço CSS, tá? Então eu não sei. Bem sincero. Ela é a linguagem padrão da web. O que é isso? Eu iniciei a minha carreira de programador antes, tá bom? Antes eu era formado em robótica, tá? Essa é a minha formação. Curso técnico de robótica com ênfase em eletrônica. Quando eu precisei criar uma aplicação, eu fui para Python. O grande problema, não só de Python, como PHP, Ruby, C# e por aí vai, é que se você quer trabalhar para a web, você necessariamente vai ter que aprender JavaScript. Por quê? Porque apesar de existir algo chamado Assembly Web, o que roda de forma nativa no navegador
é JavaScript. Então, assim, ela é a linguagem padrão da web. William, eu quero desenvolver aplicações web. Beleza, você pode ser um back-end. Mas se você quiser cuidar do front, você necessariamente vai ter que saber JavaScript, tá bom? Continuando. Hoje, ela já rompeu a barreira do front-end. Ou seja, apesar daquilo que está escrito na primeira linha, dela ser desenvolvido nativamente para a web, hoje ela já roda em outras plataformas e também em outros ambientes de desenvolvimento. William, como assim plataforma? Eu tenho um vídeo muito cagado que eu criei para a galera da faculdade, mas que depois eu vou regravar ele. Mas basicamente é o seguinte, você tem, para você não precisar assistir o vídeo, você tem a plataforma back-end propriamente dito nas aplicações web. Você tem mobile, tá bom? Que são tantos os dispositivos com sistemas operacionais Android como Mac. O Windows Phone já morreu tem um tempo. E você também tem os embarcados, que é onde, por exemplo, eu trabalhava com C, tá bom? E, obviamente, hoje você pode usar tanto JavaScript quanto Python. Por fim, você tem também a plataforma desktop, onde você tem uns ambientes de desenvolvimento, ou que vai rodar, os sistemas operacionais Windows, ou Mac, ou as diversas distribuições de Unix. Um caso, por exemplo, é o Linux, tá bom? Mas você tem também, igual no meu notebook, o Chrome Flex, tá bom? Que, querendo ou não, embaixo dos panos é uma distro que funciona dessa maneira. Então, assim, poxa, uma puta introdução. Acaba por aqui? Não, não acaba por aqui. Por quê? Porque, por mais que aqui tenha muita informação e já vai muito além da maioria dos cursos, você precisa entender uma coisa, que é essa segunda parte aqui, tá bom? Então, tipo assim, esse curso não é para quem está zerado, mas quem está zerado começar a fazer, vai aprendendo, vai sofrer um pouquinho, mas vai aprender, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o JavaScript. Eu poderia falar que JavaScript é uma linguagem que copiou o Java, tá, no nome, para poder fazer sucesso, mas eu não estou muito afim. Isso aí você acha nesses influencers de YouTube. Vamos continuar. Ela é uma linguagem interpretada. Caraca, William, o que é isso? Pensa no seguinte, você fala português e aí você quer falar com um americano, tá bom? O computador, ele só entende zeros e uns. Ao nome disso, nós chamamos de linguagem de máquina, tá bom? Então, eu preciso traduzir os meus comandos, que é escrito em língua inglesa, tá? Basicamente, todas as linguagens de programação utilizam de palavras-chave em inglês. Então, é importante que você saiba inglês antes, mas não te impede de você iniciar os estudos de programação sem o auxílio da língua inglesa. A única diferença é que você vai sofrer um pouquinho mais e aí você estuda em paralelo, tá bom? Essa educação de merda que a gente tem. Mas vamos lá, eu tô aqui para isso. Para você conseguir um brasileiro falar com um americano, ou você sabe falar o inglês, ou você precisa de um interpretador, tá bom? Esse intérprete seria o seu tradutor. Então, você falaria para um terceiro, e esse terceiro, que obviamente entende tanto português quanto inglês, iria passar essa mensagem para o americano. No computador funciona da mesma forma. É que eu não quis trazer imagem, um monte de furula, entendeu? Eu estou fazendo backup da minha mente, então, por favor, me respeita. Além de uma linguagem interpretada, você tem a linguagem compilada, que é o caso, por exemplo, do C, tá? Antes do script rodar, você compila ele para a linguagem de máquina. Ele gera um binário.
As linguagens compiladas, elas são mais performáticas. É por isso que se você quiser ser um desenvolvedor desktop, eu te recomendo aprender uma linguagem de mais baixo nível, um Rust da vida, um C++, um C++, entendeu? C Sharp. Continuando. Mas você está aqui para aprender JavaScript. Ela é uma linguagem multiparadigma. Aqui também tem uma coisa muito interessante. Eu fiz já diversos cursos e na faculdade isso aqui também foi ensinado bem cagado, que é o seguinte: o que é uma linguagem multiparadigmas? Paradigma, de maneira bem simples, é a maneira o qual você resolve aquele problema. Você pode resolver aquele problema abstraindo ele como fosse um objeto. Então, por exemplo, um carro, que é o caso mais comum que todo mundo fala. Um carro, ele vai para frente, ele vai para trás, ele vira à esquerda, à direita, ele liga o farol, ele desliga o farol. Então, você consegue representar no mundo computacional esse objeto da vida real. Ao nome desse paradigma, nós chamamos de orientação a objeto. A orientação a objeto ela é muito importante, ou melhor, ela é bem difundida no nosso mercado de trabalho devido ao uso de Java. O ambiente corporativo, tá? Juntamente com as devidas qualidades de se ter um paradigma orientado a objeto, fez com que o paradigma dominante atualmente seja o orientado a objeto. Ele é o melhor? Depende, tá? Nunca seja tolo para dizer uma resposta sem conhecer os fatos. Sempre pergunte, tá bom? Existem casos que a orientação a objeto é melhor. Existem casos que, por exemplo, o paradigma funcional é melhor, que é também um paradigma que JavaScript opera, tá bom? Você resolve os problemas do mundo como fossem funções. Você está mais próximo da matemática. Eu, particularmente, amo esse paradigma, tá bom? O paradigma que você vai primeiro aprender é o procedural. É de processos. Pense numa receita de bolo, tá? Uma receita de bolo, ela tem um passo a passo. Além de existir um passo a passo, existe uma ordem que você deve obedecer. Como, por exemplo, eu não posso quebrar o ovo depois que eu taco, depois que eu boto fogo na farinha e eu quebro o ovo por último. Não, eu quebro o ovo quando eu vou bater a massa. Então, existe um processo. É também um tipo de paradigma. Eu arrisco, tá? Devido aos diversos frameworks que existem mundo JavaScript afora, como React, Angular, Vue, Svelte e Ember. Esses são os principais, os 5 principais. Eu amo o Svelte, tá? Eu não sou team leader de nada, mas o Svelte é maravilhoso. Eu já trabalhei com Vue, tive um pouco de contato com o React, apesar dele ser o dominante do mercado, mas o nível de produtividade, escalabilidade e mantenabilidade de uma aplicação Svelte é surreal, principalmente quando nós falamos sobre controle de dependências. Will, você está falando muitos termos que eu não conheço. Sim, eu entendo, você vai aprender ao longo do curso, tá bom? Eu não estou aqui para ser sua mamãe nem seu papai para passar a mão na sua cabeça. Não entendeu um termo? Vai pesquisar, tá bom? Ou, enfim, fique sem entender. Mas eu vou falar ao longo do curso. Existe um paradigma chamado reativo, tá? A reatividade do JavaScript faz com que exista esses frameworks de reativos, tá bom? Mas esse é um assunto lá para frente. Continuando e acelerando um pouquinho, que eu quero dar vídeos de no máximo 20 minutos. Ele é de tipagem fraca. O que é tipagem fraca? Você vai aprender ao longo do curso que quando eu declaro uma variável, eu tenho vários tipos. Eu posso dizer que ela é uma string, que é uma cadeia de caractere.
Eu posso dizer que ela é um número booleano, verdadeiro ou falso. Eu posso dizer que ela é um numeral, inteiro ou de ponto flutuante, tá? Existem vários tipos de tipo. Ao longo do programa, eu posso mudar o tipo dessa variável. Existem linguagens de programação que não aceitam isso. Elas são conhecidas como linguagens mais seguras, tá bom? O TypeScript, por exemplo, que é um superset do JavaScript, ele é JavaScript com tipo, com tipagem, tá bom? William, isso é ruim? Isso é bom? Depende. Vai depender do projeto, vai depender do tamanho e por aí vai. Você precisa sempre analisar o cenário para poder dar um veredito. Só o tolo afirma sem conhecer os fatos. Continuando. Além dela ser de tipagem fraca, ou seja, eu posso mudar no decorrer do programa o tipo, ela é de atribuição dinâmica, tá bom? Você vai entender um pouquinho mais sobre atribuição estática e dinâmica nas próximas aulas. Eu queria aqui dar uma cutucada no povo, então eu já botei um assunto bem avançado, que é o quê? Sim, JavaScript é uma linguagem de orientação a objeto, porém, em vez de ser baseada em classes, ela é baseada em prototypes ou prototipos, tá bom? Só uma pessoa que eu ouvi falando a respeito disso, que foi o Dev Soutin. Se quiser, sai do canal dele, não estou ganhando nada com isso. Mas é uma pessoa que vale a pena acompanhar. Ela tem função como cidadão de primeira classe. O que é isso, William? Eu posso passar função como parâmetro de outra função. Eu posso ter função como retorno de outras funções. E você vai entender que função é basicamente um bloco de código que eu consigo reutilizá-lo. E funções é uma maravilha. Por isso que eu gosto do paradigma funcional. Tá bom? Eu consigo ter um grau de produtividade muito grande e uma segurança muito grande no meu código quando eu utilizo funções, tá bom? Apesar dela ser desenvolvida inicialmente para o ambiente de navegadores, para rodar no browser, você lembra que ela, depois de um tempo, evoluiu e hoje ela já roda em diversas plataformas, em diversos ambientes? Então, ela também foi criada para ser single thread. O que é single? Single é um único thread, uma única fio de execução. Porém, tá? A própria linguagem ela é single thread, mas existe a possibilidade de executá-la, tá? Desenvolver um ambiente multithread. Eu queria também deixar isso daqui, por quê? Porque tem gente que fala assim, o Node, que é um ambiente runtime, um ambiente de desenvolvimento e também de execução do JavaScript, ele é multithread. E aí tem gente que fala assim, o Node é ruim porque ele é single thread. Não, ele não é single thread. Tem como rodar thread, tá bom? A única diferença é que roda de forma diferente do que uma linguagem normal. Eu vou aprofundar só um pouquinho nesse assunto de thread. Imagina um cenário. Você chega a um restaurante e o garçom, obviamente, te atende. Você senta na mesa, pede o item do menu, o garçom ele vai pegar esse seu pedido, tá? E vai entregar à cozinha. O seu pedido nós chamamos na programação como request, tá? Ele vai levar isso até a cozinha, que seria como, por exemplo, o banco de dados da sua aplicação. A cozinha vai processar o alimento e vai te retornar aquilo que você pediu. Ao nome disso, nós chamamos de response, tá bom? Você concorda comigo que é ineficaz para todo novo cliente o garçom ficar esperando a cozinha terminar a comida? Não seria mais normal e mais performático? Ele atende o cliente, vai na cozinha, deixa o pedido, quando ficar pronto, a cozinha chama ele, ele pega na cozinha e entrega. E enquanto a cozinha vai preparando o item que ele pediu, ele vai atendendo outros clientes.
É por isso que o Node ele é tão performático em questão de APIs, tá bom? Que são aplicações, que a gente vai falar ao decorrer do curso. Então, assim, multithreads é interessante, mas o single thread do JavaScript ele é tão fantástico que ele ganha de lavada, como, por exemplo, no nosso querido Python, tá bom? Não existe tecnologia ruim, tá? Deixa de ser idiota, deixa de ser team leader. Eu sou um pouquinho idiota também, a gente tem a permissão e a liberdade de até ser idiota, mas assim, entenda que cada tecnologia, ela nasceu com um propósito, tá bom? Se ela nasceu com um propósito e você conhece bem o propósito dela, você tem que usar onde ela é melhor. O JavaScript ele é ótimo como APIs. O Python ele é ótimo por causa do seu ecossistema na área de Machine Learning, Deep Learning e análise de dados. William, eu posso fazer análise de dados com Node? Cara, eu confesso um pecado para você, eu faço, mas não é recomendado, tá bom? Faz com outra linguagem, tá bom? Então, fique com Deus. Essa é a primeira aula. Espero que você tenha gostado. Pelo amor de Deus, deixa um like, tá? Vamos divulgar conteúdo bom. Manda lá pro teu amigo Pangaré, que precisa aprender JavaScript de verdade. Porque a comunidade JavaScript é extremamente desorganizada. É a única linguagem que todo mundo acha que não precisa aprender e pula direto pro framework. Aí é igual a linguagem PHP. A linguagem é maravilhosa, mas a comunidade é uma bosta. E aí, obviamente, todo mundo fala mal da linguagem. Por quê? Porque nós vemos pessoas e não a tecnologia em si, tá bom? Então, assim, ó, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com teu amiguinho. Por quê? Vai por mim, você precisa ter pessoas para crescer junto. Você precisa de 3 tipos de pessoas. Uma pessoa para você aprender. Essa pessoa está sendo eu. Você precisa de uma pessoa para você ajudar. Pode ser alguém que está iniciando agora. E você tem que chamar uma pessoa para andar com você. Que vai sofrer, que vai ter alegria, que vai estar no seu nível. Tá bom? Fique com Deus. Fui!